Muito bem, meus caros, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês para mais este vídeo. E hoje nós vamos falar de um assunto fundamental: literatura portuguesa. Vou mostrar para vocês alguns livros básicos para quem quer estudar um pouco mais as raízes da nossa língua e da nossa literatura, que estão lá naquele pequeno e grande país que é Portugal. Pequeno em termos geográficos, mas imenso, imenso em termos de história, de cultura e de literatura. Mas antes da gente entrar no nosso tema, um aviso importante. Não esqueçam que esta semana eu abri inscrições para a turma deste ano da minha oficina de escrita criativa. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a página de inscrições. E entrando na página, vocês podem verificar todos os detalhes a respeito da oficina, incluindo os temas das aulas e, o mais importante, vários depoimentos de quem já fez a oficina, depoimentos em vídeo e também por escrito, de pessoas de todas as idades que já foram meus alunos. Lembrando que o valor da oficina pode ser parcelado em 4 vezes sem juros no PagSeguro ou em até 18 vezes também no PagSeguro, mas aí com um jurinho, Tá certo? Então, espero vocês na nossa primeira aula, que vai ser no dia 7 de abril. Bom, eu não sei hoje como anda aí o chamado ensino médio, mas no meu tempo de colégio, nos 3 anos em que nós cursávamos o chamado colegial, a literatura portuguesa era estudada com seriedade. Nós estudávamos as duas literaturas, a portuguesa e a brasileira, com igual profundidade. E estudávamos sem essas ideias aí completamente sem sentido que hoje eu vejo repetidas aí por alguns malucos, São poucos, graças a Deus, mas eles existem, Esses malucos aí que dizem que o Brasil não deve nada a Portugal e que a literatura portuguesa, isso não tem nenhuma importância para nós, que nós somos brasileiros, Então, assim, pessoas que dizem esse tipo de coisa devem ser tratadas como portadoras aí de graves anomalias, Principalmente uma completa falta de senso histórico, Quer dizer, na verdade, esse tipo de ideia pretensamente revolucionária, de desprezo por Portugal, é só um eco daquelas bobagens delirantes da semana de 22. Então, hoje vou mostrar aqui algumas obras introdutórias para vocês conhecerem a literatura portuguesa. Elas formam aí o primeiro passo para quem quer começar a ter contato com uma das literaturas mais ricas da história literária. E quando eu falo isso, não tem nenhum exagero. Por quê? Porque Portugal continua produzindo ótimos escritores até hoje. Escritores que são aí traduzidos nas mais diversas línguas, mas que aqui no Brasil, por mais estranho que isso possa ser, aqui no Brasil eles não são conhecidos. Ou são conhecidos, mas só aí por uma minoria ilustrada. Bom, e a gente precisa mudar isso. Bom, vamos começar por um autor incrível, o Fidelino de Figueiredo, e a sua História Literária de Portugal. Muita gente nunca ouviu falar do Fidelino de Figueiredo, mas ele é uma figura central para nós brasileiros, porque
depois que ele participa de um movimento lá contra a ditadura portuguesa, bom, ele vai para o exílio e chega aqui ao Brasil, onde ele fica de 1938 até 1951, trabalhando em duas universidades, a USP, aqui de São Paulo, e a Federal do Rio de Janeiro. E é graças ao trabalho dele, né, do Fidelino, como catedrático de estudos portugueses, que surgem aqui no Brasil grandes estudiosos da literatura portuguesa. Tá? Estudiosos que são referência até hoje, né, como Antônio Soares Amora, Segismundo Spina, né, Maçom Moisés, né, a Cleonice Berardinelli. Né? Então, assim, sem o Fidelino de Figueiredo, nada disso teria acontecido. Né? E o trabalho dele é muito maior, muito mais amplo. Né? Fidelino tem uma vasta bibliografia que reúne não só textos de crítica literária, mas ele também escreveu ficção, memórias, cartas, autobiografia, ensaios. Né? Quer dizer, e eu gosto deste livro por vários motivos. Primeiro, porque, como eu disse, o Fidelino é o pai espiritual de uma geração de brasileiros que se dedicaram ao estudo da literatura portuguesa. Né? De maneira que muitas das teses que nós vamos encontrar mais tarde desenvolvidas aqui no Brasil já estão anunciadas nesta obra do Fidelino e em outras. Em segundo lugar, o estilo. O estilo do Fidelino é ótimo. Tá? Ele escreve muito bem. Tem um português belíssimo. O português dele flui de maneira extremamente agradável. E um terceiro motivo, ele tem uma cultura, uma erudição rara de se encontrar. Tá? Então, por exemplo, quando ele está lá definindo as características da literatura portuguesa, né, ele não se esquece de mostrar os limites deste trabalho dele. Né? Ele diz sem rodeios que estudar a elaboração literária em língua portuguesa não é possuir integralmente o gênio literário português, porque Portugal também se expressou literariamente, né, em latim, em castelhano e em hebreu, né, e que, portanto, seria necessário inventariar e considerar também a literatura luso-latina, luso-castelhana e luso-hebraica, né, além de estudar também os teólogos e filósofos portugueses sob o aspecto da sua influência literária. Ou seja, o Fidelino é um autor que está sempre abrindo o nosso olhar para uma infinidade de possibilidades, para uma infinidade de novos estudos. Né? Uma outra obra escrita por portugueses, né, e que é mais moderna, é esta aqui, A História da Literatura Portuguesa, do Antônio José Saraiva e do Oscar Lopes, publicada pela Porto Editora. Eu recentemente comprei uma edição atualizada, a 17ª, e realmente a obra fica cada vez melhor. Né? Quer dizer, além de toda a história literária de Portugal, este livro dialoga com as teorias literárias mais contemporâneas, né? Mas faz tudo com grande equilíbrio, sem se render aí a esta ou àquela escola teórica. E do ponto de vista didático, bom, esse livro aqui é uma maravilha, porque no final de cada capítulo, os autores oferecem uma vasta bibliografia para quem quiser se aprofundar. Né? Então, por exemplo, o capítulo 10, né, que é integralmente dedicado lá ao Eça de Queiroz e à ficção realista. Né? Bom, a bibliografia apresenta não só as primeiras edições, né, ou as edições refundidas, mas também as antologias e os principais estudos. Né?
principais estudos que começam lá em 1892, né, com um trabalho do Teófilo Braga, e vão até 1991. Então vejam que não é só uma história da literatura portuguesa, mas é um mapa da mina, né, para quem quiser aí se aprofundar num determinado autor, num determinado período, numa determinada escola literária. Muito bem, eu disse a vocês que o Fidelino de Figueiredo formou no Brasil uma geração de estudiosos da literatura portuguesa. Então agora eu vou mostrar algumas obras ótimas produzidas por esses brasileiros. Tá? Em primeiro lugar, a coleção Presença da Literatura Portuguesa, tá? Que é uma coleção formada por 5 volumes. O primeiro volume, que é este aqui, trata da era medieval, tá? E é escrito pelo Segismundo Spina. Depois nós temos um segundo volume, que trata da era clássica, que é escrito pelo Antônio Soares Amora. O terceiro volume vai falar do romantismo, e quem escreve é o Maçom Moisés. O quarto volume trata do simbolismo, e quem escreve é o Antônio Soares Amora. E o último volume, que é o quinto, trata do modernismo, e quem escreve é novamente o Maçom Moisés. Tá? É uma coleção bem didática, dirigida pelo Soares Amora, que foi um brilhante professor da USP, que eu inclusive tive a alegria de conhecer e de conversar longamente com ele em diferentes ocasiões, diferentes momentos. Né? Uma pessoa extremamente generosa, simpaticíssima, que me ensinou muita coisa. E esta coleção tem uma característica especial. As introduções são breves, mas os volumes vêm recheados de textos dos autores estudados. Né? Quer dizer, é quase que uma antologia da literatura portuguesa. E isso permite que o estudante conheça aí mais de perto textos ou trechos de textos fundamentais. Né? E traz também uma boa bibliografia. Bom, depois, ainda do grupo formado pelo Fidelino de Figueiredo, nós temos o Maçom Moisés. Né? Quer dizer, certamente é o mais conhecido de todos, o mais famoso. Né? E dele eu separei para mostrar para vocês 2 livros básicos. Né? Mas um deles vocês só vão encontrar em sebos. Tá? Aliás, acho que até os volumes da coleção Presença da Literatura Portuguesa, que é essa que eu acabei de apresentar, eu tenho a impressão que alguns estão esgotados, tá? De maneira que só mesmo em sebos vocês vão encontrar. Tá? E assim, na minha livraria não tem nenhum deles. Tá? Bom, o Maçom tem uma bibliografia também vasta, tá? Mas eu só vou falar de 2 obras introdutórias dele, como esta aqui, a Bibliografia da Literatura Portuguesa. Tá? A exemplo do que o Otto Maria Carpot fez com a literatura brasileira, né, naquele livro fundamental do Carpot, que é a pequena bibliografia crítica da literatura brasileira, né, livro a respeito do qual eu já falei aqui, num vídeo dedicado à história da literatura brasileira. O Maçom faz aqui um roteiro bibliográfico minucioso das escolas literárias e dos autores portugueses. Tá? E ele começa apresentando, inclusive, as bibliografias de bibliografias, as bibliografias gerais e as especializadas, os manuscritos, os incunábulos, as enciclopédias, os jornais, as revistas, enfim. Com este livro, o aluno interessado em literatura portuguesa pode desenhar aí o mapa que ele vai ter de percorrer se quiser conhecer de maneira geral certos temas ou,
se quiser fazer um estudo mais vertical, descendo aí a detalhes, a pormenores de um determinado autor ou de uma determinada época. Tá? É a melhor obra para você descobrir tudo o que você não sabe a respeito da literatura portuguesa. Tá? A minha edição é de 1968, publicada pela editora Saraiva, com a editora da USP, e eu não sei se há reedições, tá? Bom, depois, também do Massot, nós temos uma obra aí mais de divulgação cultural, que é esta aqui, tá? A literatura portuguesa. É uma boa visão geral, uma obra que vem sendo constantemente atualizada. Tá? Essa minha edição aqui é de 2008. E assim, bom, eu, sendo sincero com vocês, eu nem sempre concordo com as análises que o Massot faz, né? Mas ele tem um trabalho que merece todo o nosso respeito. É uma vida inteira dedicada à literatura, não só portuguesa, mas também brasileira, né? De maneira que este aqui é um livro básico, tá? É uma boa introdução, né? Desde que o estudante não esqueça que as análises do Massot, elas não representam a última palavra ou a palavra mais acertada a respeito de alguns temas. Tá? Muito bem, mas tem uma autora da qual a gente não pode deixar de falar quando se trata de estudos da literatura portuguesa no Brasil, que é a Cleonice Berardinelli. Tá? Ela é uma profunda estudiosa do Fernando Pessoa, de Camões, de Gil Vicente, e tem uma bibliografia imensa também, que merece leitura atenta. E eu separei dela um livro que é uma ótima introdução à poesia portuguesa, ainda que trate apenas de uma forma poética, o soneto, que é este aqui, olha. 5 séculos de sonetos portugueses, de Camões a Fernando Pessoa. É um livro belíssimo, belíssimo, porque a Cleonice reúne sonetos de muitos autores completamente desconhecidos no Brasil, o que mostra a grande diversidade da poesia de Portugal, e também porque o livro termina com uma coleção de 10 ensaios da Cleonice, em que ela analisa aí Camões, Diogo Bernardes, João de Deus, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, bom, e vários outros poetas. Terminando por uma das principais vozes da poesia portuguesa no século XX, que é a Sofia de Mello Breyner Andresen. É um ensaio breve, que fecha o livro, mas muito bonito, porque é a memória do encontro que a Cleonice teve com a poetisa em 1966, na PUC do Rio de Janeiro. É isso, meus caros. Olha, eu espero que vocês estudem a literatura portuguesa, tá? Estudem de maneira amorosa e, principalmente, parem de acreditar, se é que vocês acreditam, né? Espero que não, parem de acreditar que o Brasil é o centro do mundo, né? É isso aí. E olha, tudo de bom para vocês, bom final de semana.